seja bem-vindo. Esse é mais um devocional da Igreja Batista Esperança em Jaboticabal e também para a Igreja Batista Bíblica de Pitangueiras. Como você já deve saber, não estamos realizando os nossos cultos presenciais no salão da igreja por conta dessa quarentena do coronavírus em respeito às autoridades. Então nós estamos evitando aglomerações, nós possamos passar logo por esse período difícil, mas todas as manhãs eu quero convidar você a acessar a partir das 9 horas, você pode fazer isso em qualquer horário do dia, para que a palavra de Deus te alimente nesses momentos de incerteza, de dúvida, de medo que alguns possam estar passando, tá bem? Então divulgue, compartilhe o link para que outras pessoas possam participar também dessa live e possam também ser abençoadas ouvindo a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com cada um texto bíblico que se encontra no livro de Jó. Aproveite para ler o capítulo 40 de Jó, principalmente dos versículos de 1 a 5, que faz parte do nosso devocional nesse momento. E eu gostaria de destacar nessa leitura o versículo 4. Em Jó 40, verso 4 diz: "Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre minha boca." Nós já vimos que em muitas situações, quando nós estamos vivendo agora com relação a essa quarentena por causa do Covid-19, nós já vimos outras situações acontecendo, talvez em outros países, como por exemplo, há muitos anos atrás, não sei se você lembra, vimos em Goiânia aquela questão do Césio 137, nós vimos há pouco tempo atrás a usina nuclear de Fukushima, vimos o tsunami que antecedeu aquela tragédia. Nós já vimos outras doenças, outras gripes, H1N1 e tantas outras siglas que nós lembramos, e as pessoas começaram a correr para o hospital, tomar vacina, procurar máscaras, álcool em gel. Dessa vez parece que a disseminação, o contágio, ele é muito mais agressivo, há uma taxa de contágio muito maior. Mas nós estamos acostumados a ver na televisão situações como tsunamis, terremotos, maremotos, e tudo isso traz às pessoas um sentimento de medo, um sentimento de pavor em muitos casos. Algumas pessoas elas se sentem realmente em até certo ponto abandonadas por Deus. A palavra de Deus nesse texto, ela nos mostra que apesar de todas estas situações chocantes, estas situações que mexem com as pessoas, algumas pessoas, e isso eu pude perceber em algumas postagens na internet, observando algumas postagens do Facebook, nós encontramos algumas pessoas que voltam à mesma pergunta sempre que algo assim acontece. Elas perguntam: onde está Deus? Por que Deus permite estas coisas? E algumas pessoas, até certo ponto, elas até se revoltam contra Deus. Elas ficam realmente bravas, elas protestam contra Deus e muitas vezes até escrevem protestos e zombam de Deus, zombam das pessoas que estão reunidas na internet ou pedindo oração, ou dizem que confiam em Deus, mesmo quando estas pessoas não conseguem enxergar a mão de Deus no meio de tragédias. Nós vimos recentemente alguns desmoronamentos que acontecem praticamente todo ano em vários lugares do Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no litoral paulista. E nós encontramos muitas pessoas que ficam revoltadas em ver situações quando uma família inteira morre e sobra uma pessoa, e essa pessoa ela acaba conversando com os jornalistas e ela está desolada, está sem rumo, ela acaba culpando Deus. Será culpa de Deus? É impressionante como nós reagimos quando alguma coisa acontece, quando não está nos nossos planos. Alguma coisa que acontece que nós não esperávamos. Alguma coisa diferente do que tínhamos planejado. Parece que Deus, ele tem que garantir que não haja nenhum problema. Tem Deus uma obrigação, entre aspas,
de apenas nos dar aquilo que é bom, aquilo que é confortável, aquilo que é útil. E quando estas coisas acontecem, quando os fatores mudam, nós encontramos que estas circunstâncias fazem com que o ser humano chegue ao ponto de protestar contra Deus, de realmente se colocar, desafiar, se colocar contra Deus, desafiar Deus. Eu quero que você olhe aqui a situação de Jó. Deus permitiu um verdadeiro terremoto na vida dele. Deus permitiu um tsunami. Aquilo abalou a vida dele de tal forma que num piscar de olhos ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu filhos, perdeu saúde, ele perdeu seus bens. Parecia que literalmente o mundo tinha desabado em cima da cabeça de Jó. Os amigos dele começaram a chegar e começaram a tentar explicar por que tudo aquilo tinha acontecido. E os 3 amigos de Jó, durante um longo período do livro de Jó, tentam justificar de várias formas, mas é interessante que depois você olhe o capítulo 26 de Jó, um grande discurso que ele faz, tentando interpretar por que Deus permitiu todas estas coisas. Quanto mais eles falavam, quanto mais eles questionavam, menos eles entendiam Deus. Só quando Jó silenciou-se, quando Jó teve um tempo de autorreflexão, é que ele pôde entender um pouco mais da ação de Deus. E aí vem o texto que nós lemos no início. Jó dizendo: quem és tu para repreender Deus? Quem pode acusá-lo? Sou indigno. Como posso responder-te? Colocarei a minha mão sobre a minha boca. Foi então que Jó acordou. Ele dizendo: eu não quero questionar Deus, eu não quero falar nada contra Deus, eu quero apenas esperar em Deus. Eu quero me silenciar, eu quero confiar que tudo está nas suas mãos. Realmente, eu quero que cada um de nós tenha essa reflexão dizendo: quem somos nós para questionar Deus? Há coisas na nossa vida que nós nunca vamos entender. Portanto, a única coisa que precisamos fazer nesse momento é nos silenciar e deixar Deus falar ao nosso coração. Eu não preciso entender tudo o que está acontecendo, mas eu preciso saber que Deus está no controle de tudo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por este tempo que nós temos de reflexão e de estarmos em casa, para que cada um esteja silenciando o seu coração, as suas dúvidas, as suas incertezas. E em muitos casos, ó Pai, perdoa-nos por questionar o Senhor e a sua ação. Ó Deus, age na vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que elas possam entender que Deus continua no controle de todas as coisas. E todas as coisas servem para nos ensinar a vontade de Deus, o agir de Deus, e que Deus nunca nos abandona. Deus nunca abandonou Jó. Deus nunca nos abandona. E em todas estas coisas te agradecemos e sabemos que em breve toda esta situação deste vírus, desta quarentena, irá cessar. E nós poderemos estar novamente congregando no salão da igreja. Em nome de Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.